entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno News. Notícias de verdade. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, 8 de maio de 2019. Vale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Vale com 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Muito bom dia para você que já nos acompanha aqui no Facebook da 93 FM. Hoje na nossa live de abertura, tá participando com a gente aqui no Face, tá no Face, corra para o Facebook da 93 FM e vamos juntos participar do nosso Debate 93 de hoje. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, JR, nossos ouvintes, nossos debatedores, um mãozinho com tchauzinho aí pro pessoal do Facebook. 968038319 é o nosso WhatsApp. E é pelo WhatsApp que você manda o aniversário do seu pastor, da sua pastora, manda o nome da igreja junto e também manda se é aniversário da sua igreja hoje. Manda pra gente também quantos anos ela está fazendo, que no final a gente vai orar e agradecer a Deus, JR. Muito bom, minha gente. Você participa com a gente aqui pelo nosso Facebook da 93 FM, aqui na nossa live aqui agora. Também no nosso WhatsApp 96803-8319, 96803-8319. No nosso estúdio, a Catita. Mostra a Catita, é a rainha das lives. Rainha das lives. Catita tá aqui com a gente no nosso estúdio, aquele cafezinho gostoso, feito com muito carinho, com muito amor para os nossos queridos ilustres debatedores. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Tema 01 do programa de hoje. Uma das características que eu mais desprezo numa pessoa é a hipocrisia. É o que diz uma de nossas queridas ouvintes. Falam uma coisa e vivem outra completamente diferente. Isso é uma doença? É a pergunta número 1. Isso é uma doença? Percebo que o mundo rejeita a incoerência, em especial a religiosa. O mundo está rejeitando a incoerência, segundo o ouvinte. Dizem que todo mundo é um pouco hipócrita e incoerente. Será que isso é verdade? Você acredita em quem diz que todo mundo é hipócrita ou você acha que isso é uma tremenda de uma hipocrisia? Quero a sua opinião, sua participação no Debate 93 de hoje. Pastor Fábio Nunes, muito bom dia. Seja bem-vindo ao nosso Debate 93 de hoje. Que pensa o senhor sobre esse assunto, pastor? Bom dia, JR. Bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia aos colegas da mesa. Bastante interessante a proposta de hoje. E eu começo, o JR, trabalhando a questão que ela coloca de forma geral. Assim. Todo mundo tem um pouco de hipocrisia. Eu penso que a gente confunde algumas coisas. Você acreditar em algo e de repente não conseguir realizar ou está tendo dificuldade para fazer, isso não é hipocrisia. Pode ser que nessa frase aqui a gente coloque todo mundo dentro do mesmo pacote. Então, assim, eu creio no perdão, eu prego perdão, mas no momento da minha vida eu estou tendo dificuldade em perdoar. Isso não quer dizer que você é hipócrita. Isso quer dizer que você é uma pessoa que está passando por dificuldade nas suas emoções e com esse caráter bíblico. Mas você quer fazer, ok? Isso é uma coisa. Outra coisa é, eu prego perdão, eu ensino sobre o perdão, mas eu não acredito no perdão. Aí é hipocrisia. Porque a palavra hipocrisia vem de hipócrites, vem de máscara, vem de personagem. Aquilo que eu falo não espelha realmente aquilo que eu sinto. É isso, por aí. Pastor Luciano Regis, muito bom dia, seja igualmente bem-vindo ao Debate 93 de hoje.
Como analisa o senhor esse assunto, pastor? Bom dia, Jota, amados debatedores, você que nos ouve, você que está no Facebook agora nessa live, Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. O pastor começou bem dando uma palavra muito clara sobre isso, né? A hipocrisia, ela tem a ver com a ação, com o ato de ator, né? De uma encenação, vamos dizer assim. Mas eu quero me ater às palavras de Jesus. Eu me recordo do Sermão da Montanha, quando Jesus ele começa a dar o parâmetro da ação de alguém que está nele, Mateus capítulo 5. E ele começa a dizer qual deve ser a nossa postura em relação a tudo aquilo que vai de encontro aquilo que na verdade deveria ser a atitude de cada um de nós em Cristo Jesus. Então ele termina lá, ele vai lá pro capítulo 7, fechando isso, e ele vai dizer que nós deveríamos, em vez de julgar a vida do irmão, em vez de tirar a trave, o argueiro que está no olho do irmão, tirar a trave que está no nosso. Porque muitas vezes, hipocritamente, nós queremos que o irmão seja aquilo que nem nós mesmos somos. Nesse aspecto, todos nós temos um pouco de hipocrisia. Nesse aspecto, nesse sentido dos ensinamentos bíblicos de Jesus, todos nós, em algum momento da nossa vida, colocamos o fardo, o peso em alguém que não colocamos em nossa própria vida. Então, nesse aspecto, ampliando aqui, eu concordo um pouco com o ouvinte. No entanto, o próprio Senhor Jesus, ele nos ensina a não ser dessa forma. Interessante, quando eu fui convidado para esse debate, que eu tinha postado um dia antes sobre hipocrisia. Eu não tinha a mínima ideia de que ia estar aqui hoje. Por quê? Porque as pessoas pecam e com elas querem uma medida, mas com as outras elas querem outra. As pessoas caem e elas querem misericórdia, mas quando quem cai e vai para a mão delas, é ira, é vara, é castigo, juízo. Então, nesse aspecto, nós precisamos caminhar bastante nesse debate para que nós não sejamos hipócritas em relação a tudo aquilo que vamos fazer. Muito bem, a nossa menina da mesa de hoje, Eveline Ventura, bom dia, bem-vinda. E aí, Eveline? Bom dia, JR, bom dia, demais debatedores. Esse é um tema bem pertinente, interessante, e eu concordo aqui com os meus dois colegas aqui de mesa que me antecederam. A gente precisa viver uma vida segundo o ensinamento da palavra, e a Bíblia vai nos ensinar em várias passagens sobre isso, para que a gente fuja, né, de toda maldade, de todo engano, de toda hipocrisia. O salmista vai dizer: como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e quem não há hipocrisia. Então eu concordo que em alguns momentos da vida a gente é sim hipócrita de às vezes exigir do outro que a gente nem mesmo cumpre. E a gente precisa não se acomodar com essa situação, não achar que é assim mesmo, porque de repente eu estou em uma posição de autoridade, uma posição, eu posso me dar o direito de agir dessa forma, e seguir sim o que a palavra nos ensina, que é pra gente fugir, né, dessa aparência, dessa hipocrisia, que é uma coisa que Deus condena, né? Reverendo Felipe Teres, bom dia, bem-vindo. E aí, reverendo? Bom dia, JR, os nossos ouvintes e aqueles que estão vendo aqui a gente pela live do Facebook, os nossos debatedores. Eu queria falar, só um pouquinho acrescentando o que foi dito aqui, que o pastor Fábio falou um pouco do ator, que eu acho que esse é um lado da hipocrisia, aquela pessoa que realmente e infelizmente o Brasil tá cheio de gente assim, que usa da fé para enganar os outros, não acredita em absolutamente nada daquilo. Existe aquele que acredita, mas não consegue, e nesse sentido, aí eu prefiro até a palavra incoerência, porque ela carrega um peso menor, apesar de hipocrisia também tá aí colocado, porque assim, eu acredito no perdão, mas não consigo. Mas tem aquele também que ele acredita, mas ele não se percebe. E esse talvez seja aquele que a gente tenha mais dificuldade de lidar. Porque o que acredita e não consegue, ele vai ser honesto o suficiente para dizer assim: cara, eu queria te perdoar, eu queria perdoar minha mãe, meu pai, meu fulano de tal, mas eu não consigo. Aquele que não percebe, aquele que acredita de fato que é preciso perdoar, mas ele não percebe que no coração dele tá uma raiz de amargura enorme. Normalmente todo mundo ao redor consegue perceber, e ele é visto incoerente dessa maneira. Eu chamaria isso de uma cegueira espiritual, na qual Jesus, o tempo inteiro, especialmente no Sermão do Monte, tá fazendo a gente a se analisar e se perceber. Porque isso normalmente é fruto de uma falta de autoexame, que a gente quer santidade para os outros, até acredita que é pra gente, mas acreditamos que estamos num nível de santidade maior do que a média, de que assim, eu já tenho bastante tempo de experiência com Deus, eu não vou cair
num pecado simples como esse. E aí ele se coloca nesse patamar acima e não consegue perceber que aquilo que é mais básico na fé e que é difícil pra caramba, JR, da gente conseguir cumprir, ele mesmo não tá cumprindo. E aí, esse é o incoerente, hipócrita, que às vezes causa mais dificuldade. Ele não se percebe, ele é cego, precisa cada vez mais de um relacionamento diário com Jesus para que ele abra os olhos e perceba que aquele erro que ele tanto condena e que ele sabe, que ele acredita, tá ali na sua frente. Muito bem, vocês avaliaram e analisaram o aspecto aqui por vários lados, mas dando uma ênfase especial na questão espiritual, que não deixa de ser aqui a nossa linha sempre central. Mas eu queria identificar que existem hipócritas que não são hipócritas religiosos. Ou seja, não é só numa questão religiosa, uma questão espiritual. Você tem uma pessoa que é falsa. Então, embora possam ter significados diferentes, mas eles são muito próximos de uma pessoa falsa, uma pessoa que não é aquilo que aparentemente é. Então ela é falsa com a amiga, ela é falsa com o pai, ela é falsa, tô falando, ela não é mulher, não, ela é a pessoa, o indivíduo, o ser humano que é falso, ele não cumpre a sua fala, ele promete, mas ele não age daquela forma. Então essa hipocrisia, ela se amplia, ela se alastra de tal forma que a primeira pergunta que o ouvinte faz é: isso é uma doença? Então, por exemplo, uma pessoa que furta as coisas, ele é um cleptomaníaco, isso é uma doença. Você pode dizer assim, mas é pecado. É pecado, mas é também uma doença. As duas coisas podem andar juntas. Então, a pergunta que se faz é o seguinte: a hipocrisia é pecado? É pecado, vocês já disseram que é. Não vão nem gastar mais tempo para responder isso, me parece um pouco óbvio. Mas assim, é uma doença. Tem gente que foi contaminado, essa doença invadiu e a pessoa está aprisionada por essa doença chamada hipocrisia? Ou isso é pecado e é sem vergonhice? O hipócrita é um sem vergonha que tem que ser enfrentado e encarado. E aí? Eu penso, JR, que a gente não pode generalizar. Eu creio que cada caso é um caso. Eu até creio que existem pessoas que estão aí com uma patologia no campo das emoções e se tornou escravo dessa máscara. Precisam disso. É gente com autoestima muito baixa e que precisa o tempo todo, dependendo do ambiente, estar se reafirmando. E aí você vai vendo, num ambiente onde tem religiosos, ele se comporta como religioso. Num ambiente filosófico, ele não acredita em nada que está falando, mas ele precisa se reafirmar. Aí há uma patologia, entendo, eu não sou especialista da área, mas pelo que a gente ouve, algumas pessoas criam certas dependências, e a hipocrisia pode ser uma. Na verdade, a gente precisa se reportar ao início de tudo, né? Vamos lá, a partir do pecado original da queda do homem, né? Lá no Éden, as coisas começaram a se deteriorar e elas vêm piorando a cada dia mais. Nesse aspecto, tomando como base esse entendimento, as pessoas, elas têm problemas com o pecado e roubam por sem vergonhice, porque não querem trabalhar, porque querem as coisas com facilidade, e existem pessoas literalmente doentes. E é uma doença que às vezes vai crescendo e as pessoas não vão se apercebendo disso. A pessoa que deseja muito ter uma coisa, não consegue, mesmo trabalhando, e ela começa a se deteriorar, usando a palavra que eu iniciei aqui, que tem também a ver com pecado. Então uma coisa está intrinsecamente ligada à outra, não tem como fugir disso. Por quê? Porque isso é deterioração do ser humano, da humanidade, uma vez que ele pecou. Agora, se a gente parte da premissa do âmbito espiritual, quando Jesus vem no Sermão da Montanha, ensinando aqueles que querem observar a lei de Deus, ensinando aqueles que querem caminhar segundo a vontade de Deus, aí a coisa fica mais séria. Por quê? Porque nós deveríamos estar vivendo em outro nível. E muitas vezes nós estamos. Muitas vezes estamos completamente alheio àquilo que a nós mesmos foi dado. Então, nesse aspecto que Jota trouxe, eu acho que a gente não pode generalizar, concordo em gênero, número, grau com o pastor. Não pode generalizar, mas a gente precisa ter um cuidado a mais, de um tratamento específico em áreas da vida do ser humano, quando trata-se de igreja e fora dela. Fora dela, obviamente, a pessoa, ela não tem, entre aspas, parâmetro, porque ela tem. Mas dentro da igreja, ela tem parâmetro de sobra para que não cometa erros semelhantes. Então, pode ser uma patologia, mas isso não quer dizer que você vai ficar refém dela. Isso.
eu estou sofrendo dessa doença, eu reconheço o problema, eu vou buscar ajuda. Até porque essa patologia, se ela envolve a questão do caráter, de valores morais, e eu como um cristão, eu não posso ficar bem com uma situação dessa. Então é doença ou não é? JR, eu ia falar isso. Eu quero saber. No caso da doença. Eu e a ouvinte. Quem perguntou foi o ouvinte. JR, olha só. Ela não é uma doença do ponto de vista do recorte biológico. Porque muitas vezes, quando a gente pensa em doença, especialmente nessa coisa de doença da alma, a gente vai achar assim, ok, poxa, então eu tenho 2 problemas. Eu tenho um problema no coração e eu tenho um problema de hipocrisia. Para isso eu vou tomar um remédio, para o colesterol alto eu vou tomar esse, e para hipocrisia eu vou tomar aquele. Não é assim. Seria ótimo. Seria ótimo. Claro que a psicologia vai olhar para essa incoerência e, dentro do seu viés, até vai chamar isso de uma certa doença, de uma dificuldade, pode chamar de uma síndrome e tentar tratar as motivações através da conversa, mas cá entre nós, nunca vai prometer cura. Esse é um ponto importante, porque afinal é um problema que a pessoa está ali passando. Aí, do ponto de vista bíblico, espiritual, aí sim, digo, JR, não é uma doença, é um pecado. Porque Cristo pode fazer isso no coração da gente. Ele não pode exigir Cristo do meu coração e falar assim, pô, eu tenho um problema no colesterol alto. Aí assim, pô, Felipe, confessa seus pecados aí que esse colesterol alto vai descer. Ainda tem o colesterol bom. Tem o colesterol ruim. Tem o colesterol ruim. Não. E o colesterol alto pode ser pecado, hein? Pode, não. Mas ele pode vir. Lá. Mas ele pode vir de uma questão até do tipo de alimentação. Tô mexendo contigo, Felipe. Eu acredito que. Mas quando a questão da hipocrisia, só fechando aqui, minha irmã, fechando o ponto da hipocrisia, se eu confessar os meus pecados, nessa questão da relação com Deus, isso pode transformar o mais vil pecador, lá o apóstolo Paulo, né, o perseguidor Paulo, no cristão Paulo, no discípulo de Jesus Paulo. Por isso que eu vejo que a hipocrisia, ela não é uma doença, porque eu acho que eu tenho... Zaqueu. Ela pode ser curada por Jesus Cristo, não tem um viés biológico, mas é óbvio, é explicado muitas vezes pela história do indivíduo, a coisa que ele quer de agradar todo mundo. É cura por causa do pecado. Uhum. É cura porque o pecado produz a doença, mas não é uma doença que a gente possa considerar que ela vai ser enquadrada dentro do Cadastro Internacional de Doenças. Eu diria, JR, que a hipocrisia não é a doença. A dependência dela, aí é a doença emocional. Tá, o senhor veio hoje de motoqueiro, o senhor tá muito rápido hoje. Vai. Eveline. Quando a gente vai pesquisar sobre a hipocrisia, a gente vai ver que ela tem vários viés, né? Tem a questão de que ela pode ser definida como quem demonstra uma opinião que não possui, que esconde seus reais sentimentos, né? A falsidade, o fingimento, dissimular verdadeiros sentimentos e intenções, tudo isso está ligado à hipocrisia. E quantas pessoas a gente conhece que vivem assim? Eu acho que a diferença está aí em a pessoa se perceber realmente, como o pastor Felipe falou. Tem pessoas que agem deliberadamente assim com todos. Você vê, ela não tem verdade nela. Então, ela é incoerente, esse tipo de atitude, para uma pessoa que teve um encontro com Cristo. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, se eu tenho uma vida, né, com Deus, eu tive um encontro real, eu preciso trabalhar o meu caráter, ele precisa ser moldado e trabalhado. E essa área aí também é igual uma pessoa que tem um vício pela mentira. Isso. Mente por motivos fúteis, porque já se acostumou, se habituou a esse tipo de vida. E a pessoa que tem esse vício na mentira, ela vai ter mais dificuldade de tratar em Cristo mesmo desse pecado do que talvez, creio que nós 4 aqui, que não temos essa compulsão toda. O que é o contrário de hipocrisia? Qual que é o antônimo de hipocrisia? É a autenticidade. Autenticidade, verdade. É caminhar dentro de um só viés. Eu quero mexer no microfone. O microfone da rádio não tá bom pro senhor. Não, o microfone tá ótimo. Pode mexer agora, vai lá. Tem que desligar para não fazer barulho pro nosso sorriso. Pastor Fábio. Se a gente pensa que a hipocrisia, a gente define hipocrisia como alguém que fala de algo e que não crê no que tá falando, a gente vai trabalhar com a mentira. Então, o oposto da mentira é a verdade. Então, se eu não acredito no perdão, eu digo que não acredito no perdão. Então, vamos lá. Vamos considerar a hipocrisia como aquele que encena, aquele que interpreta. Sua definição dentro do original. Então, o hipócrita é aquele. Jesus chama os fariseus de hipócritas. Sim. Não só os fariseus, mas os escribas, saduceus, a turminha religiosa ali da elite religiosa de Jerusalém. Então eles eram entendidos na perspectiva de Cristo como hipócritas. Por quê?
Porque Cristo conhece o coração. Perfeito. Eles falavam uma coisa, mas o coração deles era outra. A ideia do copo sujo. Né? Que por fora tá limpinho, bonitinho, mas por dentro tá sujo. É essa a explicação. A questão do sepulcro caiado, quer dizer, por fora tá uma maravilha, por dentro tá horroroso. É essa distinção que só Cristo faz. Quer dizer, qualquer um de nós fala assim, que é sepulcro caiado, nós estamos julgando, aí já entramos numa outra história, que é um perigo violentíssimo. Então a gente tem essa hipocrisia que é parte, que a gente sabe, dentro do contexto religioso, que Jesus apresenta e que os evangelhos narram. Então nós temos uma descrição de hipocrisia. Jesus nos chama a... É esse que é o antônimo agora, entendeu? Jesus nos chama o quê? A verdade... A transparência, a autenticidade, a sinceridade. Jesus disse assim, vocês parecem justos. Vocês parecem justos. Mas não são. Mas no interior, vocês têm a maldade. Então a verdade é, se vocês fossem transparentes e tirassem as máscaras, ficaria muito claro para o povo que vocês são maus. Mas vocês escondem essa maldade numa performance, numa atuação. Então deixa as máscaras caírem e as pessoas vão ver como vocês são. Verdade. A questão nesse aspecto, JR, Jesus sempre nos chamou a verdade, independente do quanto ela seja difícil. Porque para o ser humano, ser verdadeiro significa montar uma história que não fale contra ele, não deponha contra ele. É por isso que a verdade nos liberta, mas depende do filho. Quem é o filho? É Jesus. Se pôs o filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas qual foi? Eu falei aqui com o Felipe ainda há pouco sobre Zaqueu. Qual foi o grande lance de Zaqueu? Zaqueu, ele contou a verdade de quem ele era. Olha, se eu roubei, eu vou devolvo 4 vezes mais que eu defraudei. E depois daquele momento, a promessa se estabelece. Jesus manifesta a salvação, porque aquele também é no filho de Abraão. Então perceba que nessas nuances, inclusive da mulher pega em flagrante ato de adultério, a questão não era o adultério, a questão não era a queda, a questão era se a partir daquele momento ela estava disposta a encarar a sua verdade, encontrar a verdade de Cristo para viver uma nova vida. Então, me parece que nesse aspecto, quando as pessoas são hipócritas, quando elas encenam, atuam, quando a verdade delas... É outra. Tem que ficar escondida. E é exatamente o contrário da visão do evangelho. Traz pra mim que eu vou libertar, que eu vou sarar, que eu vou curar. O padrão de Jesus é o seguinte. Se você matar, tá escrito, não matarás. Então, não faça isso. O padrão que Jesus está citando é o padrão da lei, onde aquilo que você faz é o mais importante. Jesus traz um novo pensamento, um novo conceito, uma nova interpretação da lei. Eu, porém, vos digo, ainda que você não atire, mas por dentro você já matou aquela pessoa, é isso que vale. Isso aí. Então a hipocrisia é, eu não atirei, mas eu queria matar. Olha. Isso, e aí todos nós vamos cair nesse pecado. E acho que a pessoa autêntica e verdadeira, ela vai confessar. Por isso que de que eu tenho isso aqui, realmente eu nunca matei ninguém, mas aqui o meu coração tá cheio de vontade, tá cheio de maldade, e eu sou autêntico o suficiente para chegar diante de Jesus. Por isso que é importante a confissão dos meus pecados. Minha conclusão, diante da fala dos meus queridos irmãos, que ouvinte tá certo. Dizem que todo mundo é um pouco hipócrita. Sim, mas eu falei isso lá no início. Não, peraí, o senhor falou no início, mas tem muitos anos. No início do que? Do Éden, o senhor falou? Quer dizer, quando você pega essa história e diz assim, poxa vida, todo mundo é. Aí isso para algumas pessoas ameniza. Diz, todo mundo é. Isso não é para amenizar. Não. Isso aqui é uma constatação de um problema que só é resolvido com a ação de Deus na nossa vida. Você imagina bem, você tem um carro aí, tem uma moto, você leva no oficina, o cara percebe que tem um problema no seu carro, na sua moto, e diz para você assim, e aí, como é que tá a moto, como é que tá o carro? Aí o cara, tá ótimo, pode andar. Ou médico, como é que eu tô, doutor? Tá ótima. Minha irmã, você tá excelente, pode ir tranquila. Mas eu tô com as dores. Não, isso não é nada. Bobagem, vida que segue, vambora. Esse tipo de coisa eu decido, cara, eu prefiro a verdade. Eu não quero alguém que diga alguma coisa para me agradar. Porque se for para me agradar, eu mesmo falo. Eu não preciso de outras pessoas para dizerem alguma coisa para me agradar. Mas a questão é que a gente não gosta do que não nos agrada. Daí, as pessoas são hipócritas conosco,
e nós começamos a agir da mesma forma com elas, ou mesmo nós iniciamos esse ponto. Por isso eu puxei. O que é contrário? O que é o antônimo disso? É a verdade? É a autenticidade? É a transparência? A sinceridade? É dizer as coisas como elas são, de verdade? Viver o evangelho puro e simples, como a Bíblia nos traz, mas ao mesmo tempo trazer também para as pessoas uma fala verdadeira, para as pessoas acreditarem. Porque se as pessoas sabem que alguém é hipócrita, será que ela será digna de crédito? Alguém acreditará numa pessoa que é sabida, reconhecidamente hipócrita? JR, a gente vive numa sociedade que usa filtros. Nós usamos filtros. Você se comporta em casa de um jeito, lá na igreja você tem um outro comportamento. E eu estou falando assim das coisas mais simples e mais básicas. Né? Por exemplo, outro dia o meu filho me pediu algo e eu disse para ele assim, não vou dar. E ele disse assim, você pode dar. Eu falei, eu sei que eu posso dar, mas eu não vou te dar porque não é hora de você ganhar isso. E ele disse, eu te odeio. Eu te odeio. Foi sincero. Eu falei, seu relacionamento comigo é baseado naquilo que eu posso te dar? Né? Agora, a gente está preparado para a gente lidar numa sociedade onde todo mundo vai falar exatamente? Né? Depois ele veio e falou, pai, não é isso não, eu só queria ganhar muito. Então, pai, o senhor vai me dar? Eu falei, não. Tá certo. Então, assim, certíssimo. nós vivemos numa sociedade onde a gente usa máscaras, a gente usa, eu chamo de filtros, né? Olha como é que fica mais bonito. A gente vai usando filtros, né? A gente seleciona um ambiente, como a gente vai falar, que tipo de palavreado a gente vai utilizar. A gente vive nesse aspecto, aí eu concordo com a nossa ouvinte. Nós vivemos numa sociedade que vai colocando máscaras, que vai vivendo papéis, né? Quando Jesus menciona a hipocrisia, a gente está falando aqui do aspecto religioso. Os fariseus, eles criavam um mecanismo muito próprio da sua cultura e da sua religiosidade, que eles mesmos não entravam e se submetiam. A hipocrisia estava nisso aí, no caso dos fariseus. Eu pergunto a vocês agora, para fechar, hein? Para fechar. Eu já cansei de falar de hipocrisia. Vamos falar de verdade, sinceridade e tal. A rede social ajuda a hipocrisia ou não? Ué, o pastor acabou de citar aí os filtros, né? E não tem como falar de filtros sem lembrar dos filtros de aplicativos que tem para as redes sociais. O que é isso? Então você tá lá, né com a sua cara de manhã lá, toda amarrotada, cheia de olheira, principalmente as mulheres, não deu tempo de passar uma maquiagem, mas você quer passar uma mensagem ali no seu Instagram, então o que você faz? Meu Deus, eu boto um filtro que eu tô maquiada, entendeu? E aí eu tem faço. Isso? Tem, você a fica ótimo. A pessoa coloca um filtro e muda a imagem dela. O Photoshop, né? Confessa. Photoshop não, não qualquer é um Photoshop, são filtros que aparecem. Você pode escolher vários tipos. Você pode escolher filtros que você bota um acessório no cabelo, óculos escuro. Você pode escolher um filtro que vai aparecer que você tá com cílios, com maquiagem. As meninas aí que estão me ouvindo entendem. Mas isso é hipocrisia? Não, você tá falando que as redes sociais, né, colaboram, porque a gente Marcela acaba tá falando ali, não tá? Eu tô ouvindo. A gente Pega acaba o microfone mascarando, aí, né, Marcela, a realidade sim. É um filtro, porque você não tá com aquela cara tão linda assim de manhã. Mas de isso qualquer é hipocrisia? forma, ali aparece. É como a maquiagem, não é não? Esse é o ponto, Mas ali em cima aparece, né, Marcela, que você está usando filtro. Exatamente. É sinalizado que você Mas está é usando possível editar também. É porque o que a Evelina está falando, a coisa do filtro, pastor, tem crescido tanto, porque antes eram só alguns aplicativos, você colocava um filtro, uma coisa mais escurecida, clareava uma outra a mais foto. clareada. Tratada Agora, a foto. Mais tratada. Agora não. Pode fazer exatamente isso que a Eveline falou. Aí eu tenho cílio curto, mas eu quero cílio longo. Você coloca o cílio longo. Silvânia. Eu tô... Para, garoto. Você tá sem maquiagem, você coloca maquiagem. Você tá sem batom naquela... Então não deixa de ser mas um incentivo a uma Mas isso certa não é hipocrisia. maquiagem, igual a maquiagem. Deixa eu voltar. Peraí, pastor Felipe, Vou deixar, peraí. Vamos lá. A pessoa, a prancha. O cabelo é encaracolado. Alisou. É hipocrisia? Não. É uma maquiagem. É uma melhora. Mas olha só. Mas quando você vai para uma... Olha, é uma melhora. Quando você vai para a rede social... E aí muitas estão até maquiadas. Mas isso vai gerando uma insatisfação. Muitas até estão maquiadas na hora que a foto tirou. Sim.
foi tirada. E aí, porque ela não gosta, acaba não gostando Mas daquilo vocês que não vê. Tá bom, então que- vamos lá. Vamos lá. Que a hipocrisia aí não seria a questão da imagem, mas a questão daquilo que se passa, alegria, Sim. Não. felicidade, vitória. Gente, então vamos tirar o filtro e vamos colocar para os aplicativos que adulteram a imagem completamente. Então você emagrece 5 quilos só ali Que fazendo. isso? Isso aí não é uma hipocrisia? Óbvio fácil, que é. Mas isso, gente, mas eu acho que é uma diferença de hipocrisia. Que Vamos lá. Você vai, Primeiro, você eu tá até queria passando voltar. Tendo uma imagem aula aqui, não diferente. sabia Olha de só. nada disso. Você tá Eu sei que a Marcela é alta no Face. escorrendo ali. Eu quero voltar até a questão dos nossos papéis. Fala, reverendo Felipe. Porque é o seguinte, eu acredito também que nós temos papéis, nós temos lugares onde a gente se comporta de maneira diferente e sem que isso necessariamente seja um sinônimo de hipocrisia. No ambiente de trabalho, o nosso trato, a nossa maneira de falar, ela é completamente diferente de dentro de casa. E graças a Deus por isso. Eu almoço diferente, eu almoçaria diferente na casa de um chefe, de uma empresa recém-contratado, e graças a Deus eu não almoço dessa mesma maneira, com a mesma formalidade, dentro da minha casa, com a minha esposa e com os meus filhos. Isso não é necessariamente hipocrisia. São os papéis diferentes. Quando a gente fala, por exemplo, a questão até todos aqui pregam. Quando a gente fala no púlpito, a gente não vai fazer uma nova ultra voz, mas existe uma maneira de você publicamente falar, projetar a sua voz e de onde você fala quando conversa. Estou sendo hipócrita? Não, até porque eu acredito nas duas coisas. Então essa questão dos papéis. E a rede social, que é uma coisa que é sempre uma discussão interessante, ela é uma ferramenta que pode expor o evangelho e pode expor a hipocrisia. Ela expõe. A hipocrisia. Se você expõe o evangelho e a hipocrisia, é uma questão sua. Não é o problema da rede social. O que eu acho hipocrisia, que não tem nada a ver pra mim com essa questão do filtro, que pra mim é que nem maquiagem, é que nem roupa. É o tal do eu tô lendo a Bíblia, eu tô orando, eu tô me entregando pra Jesus, que o cara vai lá, tipo assim, ele, não tô nem lendo a Bíblia, mas, poxa, eu quero mostrar espiritualidade pros meus acompanhadores. E eu tô bonitão, não caminha na mesma direção? Eu acho, peraí, porque eu acho que não. Aí o cara vai lá, ele, abre aleatoriamente lá em Marcos, capítulo 2, aí ele faz aquela cara de contrito e com aquela foto assim, fazendo aquela selfie, só pra tirar, diz assim, poxa, meu pastor é espiritual. Poxa, O meu mas líder é crente. O pastor, Jesus! Pelo amor de Deus! Mas normalmente assim, Não é reflexão não, né, irmão? Não. Mas Nome é de isso Jesus. que eu acho que assim, eu não vivo aqui, Eu acho que a mas eu quero hipocrisia, tentar Felipe, mostrar uma coisa que eu acho a é do meu hipocrisia íntimo. Pera um Não pouquinho. tem a É do ver meu com a íntimo. Pera um pouquinho. fisionomia. Espera um pouquinho. Vamos arrumar aí pra poder ficar. A galera que tá ouvindo a gente aí. Ficou mal, né? Tem muita gente aí. Pera aí, deixa eu. Não, vamos entender pra saber se é isso mesmo. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Eu tô com a Bíblia aqui, eu tô aqui na mesa. Quem Olha tá vendo aí, pelo Face aqui? que hipocrisia. Tô com a Bíblia aqui, certo? Aí. Marcela sai de lá, tira uma foto minha aqui, pega uma foto minha, eu lendo a Bíblia. Aí eu publico essa foto. Estou lendo a Bíblia, estudando o livro de Marcos. De Marcos, Você falou. foi o que a gente lembrou que ele leu no início. Que a gente leu hoje. Isso. Muito bem. Isso pode ser entendido como hipocrisia, pode ser entendido como encorajamento. Sim. Sim. Pode ser entendido como transparência, certo? Então vou pegar agora a mesma cena entre aspas aqui. Eu sou um jogador de futebol, tô com a camisa do meu clube, tô no campo ou fora dele, tô com a bola. É o meu trabalho. Peço alguém para tirar foto. Tira a foto, fica lindo. Por que o pastor não pode tirar foto lendo a Bíblia? Tem uma diferença. Vamos lá, é isso Porque aí. Foi nesse aspecto que tu falou. Vai lá, Porque pra mim qual é a grande diferença desse negócio? ele tá Quando eu tô trabalhando. encorajando alguém, e realmente, por vezes, isso vai da subjetividade, é difícil interpretar claro, o que tá é no isso coração aí. do cara que Mas tirou a é foto. isso aí. Isso. Mas o campo da hipocrisia é o que tá no coração. Tá no coração. Mas é quando a gente... Você tava lendo a Bíblia de verdade? Mas- Você tava jogando de verdade? Mas acontece que quem anda mais perto e começa a ver aquele excesso de publicação, Isso. claro, eu posso É um dizer uma exagero. coisa que vai começar a parecer que ele quer demonstrar uma imagem de espiritualidade que é pra ser demonstrada, aí vai com o que o pastor Luciano falou Porque no a Sermão imagem do tem uma Monte, mensagem. A imagem tem uma do pastor mensagem. Luciano falou, que é pra ser feita no quarto, no silêncio. Mas, A minha Mas espiritualidade faz- não é pra ser mostrada, Então, cara, como é que eu oro mas muito, nesse como eu aspecto, sou um homem que lê a Felipe- Bíblia. Agora, encorajar, eu consigo fazer isso sem tentar demonstrar uma piedade que eu não Então, mas nesse que é aspecto, privada. Felipe, assim, Sim. eu acho o seguinte, que não tem muito a ver com a hipocrisia.
Eu acho que a gente pode, como o Jota acabou de falar, a gente pode ajudar as pessoas através do exemplo. E às vezes, exemplo, o que você acabou de falar dessa exposição midiática, vamos usar essa expressão, por exemplo, a Bíblia diz que tua mão dá, cuide para que a outra não saiba. Sim. As igrejas fazem obra social e fotografam, fazem tudo. Mas eu não posso julgar, porque às vezes a obra social que está fazendo e a foto está sendo postada é para que se faça ainda mais, para tentar usar aquelas fotos para que as pessoas ajudem mais e mais. Então, é muito difícil. Vou dar um exemplo bíblico aqui que vem no meu coração. Sunamita. Eliseu, ajudado por Sunamita, vai morar na casa dela e percebe que ela não tem filho. Ela vai ter um filho, o filho morre. Quando ela vai atrás do profeta, o profeta manda o discípulo ir. Ela diz pro discípulo, tá tudo bem. É hipocrisia? Não. Ela não pode abrir a vida dela para qualquer um. Entendeu? Quando chega no profeta, ele diz, tu me deu uma coisa que eu não pedi, e agora eu não tenho mais. Então, presta atenção, existem coisas que não tem a ver com hipocrisia, mas com uma verdade, e aonde tem que se expor a verdade? E o tal do personalismo, que é o que eu acho, que é o seguinte, uma igreja faz uma obra social muito, muito interessante, e Jesus mesmo falou assim, que as obras de vocês sejam conhecidas. Sim. Eu já uma vez me deparei com essa reflexão. Por exemplo, como é que eu posto uma coisa de bom que a minha igreja está fazendo... Pô, eu tô fazendo conhecido ali o nome de Jesus, falando, apontando pra ele. Ou isso pode parecer que a gente tá querendo promover a santidade, dita santidade e obediência da igreja. Aí tem a ver com aquilo que tá, o personalismo, daquilo que tá apontando pra Jesus. Tipo assim, olha, essa igreja não é personalista. Pois é, mas ela é perigosa. Olha só, e que tá apontando pra Jesus, e outro que tá apontando pra mim. Olha só, a palavra hipocrisia... E tá apontando pra mim. Essa é a diferença. Toda palavra ela tem um sentido etimológico. O que é etimologia? É a palavra na sua raiz, na sua origem. Então a palavra hipocrisia, ela nos sugere as máscaras, a atuação, ponto. Mas a palavra também tem uma influência semântica, né? A influência da cultura, é como a gente percebe. Se a gente parar para pensar hipocrisia etimologicamente, até os filtros são hipocrisia. Aí a gente concorda com o nosso ouvinte. Todo mundo tem um pouco, porque a gente usa filtro. Se a gente fizer essa comparação etimológica, se a gente faz uma comparação cultural, aí a gente vai entrar aqui num campo que a gente não tem como definir. Aí a gente prefere ficar com Jesus. A hipocrisia que a gente está condenando aqui é aquela hipocrisia de que o camarada anuncia uma coisa que é mentira, que não é verdade. É essa que a gente tem que ter cuidado. E isso pode acontecer com a foto, isso pode acontecer numa palestra, isso pode acontecer no púlpito, em qualquer lugar. Marcela tem uma fala sobre esse assunto. Fala aí, Marcela, que você acabou de falar aqui para mim. Eu acho que as questões, quando a gente traz a questão da rede social, sempre ocasionam um problema maior, porque na minha visão que eu tenho observado, a rede social ainda é um meio muito novo. O fato é que a gente está aprendendo a lidar com isso ainda. Surgiu, não tem muito tempo, todos nós nos tornamos usuários, e muita gente acha que a rede social é algo que é desassociado da minha vida. Tem gente que pensa assim. É paralelo. Tanto é que tem gente na igreja que pensa assim, na rede social não tem problema nenhum. Aí eu sou um líder, tô falando aqui, sou totalmente livre para falar a minha opinião. Tem gente que acha que pode ser um líder e que pode chegar na rede social, postar uma foto, enfim, de biquíni, ou de sunga, ou de qualquer outra coisa que se exponha. E dizer, não tem nada a ver. É minha rede social. Só que sem entender que ela também reflete, ou deveria refletir, aquilo que você vive com Deus. Certeza. E aí é por isso que eu acho que abre um espaço para a gente sempre pensar assim, será que esse cara está sendo sincero no que ele está fazendo ou não? Porque a rede social, ela deve ser uma extensão daquilo que a gente é, né? Seja fora ou dentro. Até quem nos conhece vai dizer assim, agora, tem que ser coerente, né? Tem que ser coerente. Você quando fala que a gente não sabe lidar com isso, eu acho que essa é uma constatação. Tá todo mundo aprendendo. Os mais velhos têm dinheiro para comprar, mas não sabem mexer. O mais novo sabe mexer, mas não tem dinheiro para comprar. Então você tem um mix. Aí agora começa a ter aquele público que pode os dois. O cara tanto aprendeu a mexer quanto sabe, quanto tem um dinheiro para comprar. Nós vamos aprender a mexer com isso. Agora, também podemos dizer que o território do outro é do outro. A intenção do outro ao publicar aquela foto, eu volto à imagem do cara ali, a intenção, quem sabe é o cara.
A gente pode dizer assim, fulano, mas pode ser uma projeção minha. Eu posso estar achando que ele está sendo hipócrita quando o hipócrita sou eu. Sim. Tá entendendo? Ou seja, pode mas não ser. precisa de rede social, não precisa. Sim, Isso é a vida. Mas, por a rede exemplo, social só amplia. tornou isso mais exposto. Marcela Bastos, eu quero a sua opinião. Eu quero a sua opinião. Isso. Ouvinte dizendo assim, JR fala baixinho, então eu vou acompanhar o ouvinte, quero a opinião da Marcela. Minha não, é dos debatedores. Não, sua? Você colocou. O irmão da igreja. O irmão da igreja. Bomba. O irmão da igreja postou uma foto dele, né? No monte, orando, de costas. A legenda era, só eu e Deus. Entra no seu quarto, fecha quem sua tirou a porta foto? e você corre, é o Então, anjo. quem bateu a foto? O anjo, rapaz. Desceu, Pronto. Aí ele pode ter tirou botado foto, uma árvore, o timer no negócio. Gente, pode Mas pra botar. quê? Certo, a pessoa pode time, colocar a time. foto, né? Essa Só questão- eu e Deus aí, só eu e Deus e o celular. Mas veja, há pessoas que fazem isso. Há igrejas que têm campanhas assim e que o líder vai para lá e ele está mostrando o que foi. Antes você tinha isso só com uma câmera de televisão, com a transmissão, era só para quem era rico. Hoje você tem um celular na mão, você transmite o que for, você transmite ao vivo. Então, para muita gente, ir a um lugar para orar é o mesmo que ir à igreja para cultuar. É a mesma coisa, tem no mesmo espaço. Esse é um cuidado que a gente precisa ter para que a gente não julgue aquele que faz, acreditando que aquele que está fazendo com outras intenções que não as melhores. Isso aí é que é o complexo. Eu acho que a coisa mais difícil, o exercício mais difícil hoje é não julgueis. Eu acho que este é um dos exercícios mais complicados, até porque há uma diferença entre julgar e analisar criticamente. Só que a gente mistura, entendeu? Parece que é a mesma coisa. E quando a gente julga, a gente não pode julgar com base na nossa perspectiva, porque nós somos imperfeitos. Por isso que a análise é sempre à luz da Bíblia. Contraria a Bíblia, eu posso analisar e dizer julgar no sentido de estar equivocado. Agora, não dizer assim, eu acho isso, eu penso aquilo, porque aí é complicado, hein, queridão? Isso. Pois é, mas biblicamente, no Sermão do Monte, voltando a esse ponto, uma das grandes questões dos fariseus com os fariseus de Jesus era a demonstração pública da piedade deles. De orar em voz alta, aquela coisa toda, de dar esmola na frente das pessoas. E a gente pode fazer uma aplicação que para mim é muito prática, isso, e quase que automática em relação à rede social. Falou, todo mundo que faz isso na rede social mostra o que tá fazendo com a intenção do coração ruim? Ninguém pode dizer que todo mundo faz, o quantos por cento faz, mas vai ficar o alerta bíblico de que a gente talvez possa estar vivendo num tempo de excesso de exposição para demonstração de piedade como o fariseu. Verdade. Aí quem cabe a análise? Eu, para comigo mesmo, e eu como pregador, a gente como pregador, para que cada um receba essa palavra e analise o coração. Eu não posso dizer se João, José estão fazendo por isso. Naquele exercício de imaginação, de pensar como é que seria a vida dos fariseus, escribas, saduceus, se estivessem vivendo os nossos dias. Como é que a gente estaria vendo, entendeu? Onde eles estariam transmitindo as reuniões, as atividades, que negócio de ir para a praça para orar. Verdade. Seria o quê? O que hoje? O que seria? Isso é só um exercício de reflexão para a gente identificar o quanto a gente precisa estar muito, muito amparado nas Sagradas Escrituras, porque o tempo muda, as pessoas mudam, né? Mas a palavra de Deus, ela não muda. Ela permanece para sempre. São 11h46, encerramos aqui a nossa live de abertura. Foi só abertura do programa de hoje. Vamos até o final? 1h30 de debate. Vamos até o final do programa de hoje. Olha aí. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Muito bem, Marcela Bastos. Vamos lá, o ministro da Saúde da Alemanha preparou um projeto de lei que obriga os pais a vacinarem seus filhos contra o sarampo, ou esses pais, caso contrário, terão que pagar multa e as crianças serão excluídas das creches. Você acha que alguns pais brasileiros
deveriam sofrer, assim, a pressão de uma lei para poder cuidar melhor dos seus filhos e aí em âmbitos gerais? Qual a instrução bíblica aos pais quanto aos cuidados aí com os filhos? Vou começar ouvindo quem? Eveline? Eveline se posicionou. Ela se posicionou para falar. Você vê como é que a gente conhece as pessoas, né? Bom, JR, esse assunto aqui, né, fala de filhos, a gente já fica... Eu lembrei de um bilhete que essa semana veio na agenda das crianças. Era verdade? Era verdade o bilhete. E dizia assim, alertando aos pais, veio para todos os alunos da escola, para que lavassem o recipiente onde mandavam a escova de dente e a pasta e trocassem a toalhinha dos filhos, porque eles mandavam para casa na sexta-feira para que a higiene fosse feita. Então, assim, para eles enviarem esse bilhete, imagine que estágio né? Os pais simplesmente ignoraram. E se acabou o pasta de dente, se tá ali mofado, se não tá. Com um item de higiene bucal, entendeu? Então, chegou o bilhete, eu fiquei, gente, precisou disso? Será que esses pais não abrem essa mochila dessas crianças? E eu acho que, né, só lembrando para dizer que uma coisa simples precisou ser alertada ali aos pais para que fizessem o básico. Então, aqui no Brasil, eu acredito que ia funcionar muito isso. Né? Tem muitos pais negligentes em relação à saúde dos filhos, em relação aos cuidados. A vacinação tem uma campanha anti-vacinação. Existe uma campanha. Tem gente que acha que se vacinar vai ficar doente e tal, e isso tem produzido uma reação de muitas pessoas. Dizem, é melhor não vacinar. Vocês devem conhecer gente assim. Não, nós damos fruta. Entendeu? Poxa, mas tem certas sarampo que tá aí, cara, os caras estão vacinando. De vez em quando aparece a rubéola, tem umas doenças que já tinham ido, que apareceram outra vez. Por quê? Porque não houve a manutenção. JR, quando a gente vive em sociedade, não adianta, nós não vivemos num lugar absolutamente livre, a gente vive debaixo das regras. E é estranho dizer isso, porque a gente, eu sou livre, mas se você está debaixo da lei do Estado, você não pode ultrapassar o sinal vermelho, você não pode não pagar o imposto e tantas outras coisas. O limite da intervenção do Estado, especialmente na família, é que é sempre uma questão muito polêmica e com uma discussão ampla demais. Porque a gente deixa o Estado fazer algumas coisas, daqui a pouco ele quer fazer outras, do qual a gente discorda. Agora, aí não dá para não discutir o assunto da vacina, por exemplo. O pai tem o direito de falar, não vou vacinar o meu filho porque eu discordo, porque essa vacina tem um estudo lá que já foi absolutamente desacreditado que isso causa autismo. Ele tem o direito de pensar assim. Tem direito de pensar assim. Mas o problema é que quem sofre é um menor que não pode se autovacinar. Pai, eu tenho 3 anos, eu vou pro posto de saúde e que eu discordo do senhor. A questão... se perguntar, não quer. O pai nem tem esse direito. Não tem. Não, tem direito de pensar, que é isso que eu falei, pastor Luciano. Vou deixar claro aqui. Claro, ele tem o direito de pensar assim. Mas aí que tá, já vai dizer que eu discordo que ele tem que ser obrigado, né? Porque a conclusão vai ser essa. Ele tem o direito de pensar. Mas se ele for aplicar, primeiro, o filho que não tem essa autonomia vai sofrer e, principalmente, o ambiente todo. Porque aí todos nós que acreditamos no que, de fato, a ciência está dizendo, de que esse único estudo lá foi desacreditado, que a vacina ela é uma coisa boa, vamos sofrer a consequência, porque ele é meu vizinho, porque ele estuda com meu filho, e essas coisas podem ser passadas. Então, o Estado, nesse sentido, infelizmente, ele tem que intervir e dizer, ainda que o pai discorde, você tem que vacinar seu filho. O Estado surge para garantir a vida. E nesse momento, a gente vai colocando limites na liberdade, né? Os pensadores que trabalham com a ideia do contrato social, é esse contrato social que surge. Para que eu garanta a minha vida, para que garanta-se a vida da sociedade, eu abro mão da liberdade. E aí, eu não vou entrar nem na questão de Estado maior, de Estado menor, porque esse não é pano para mano. Mínimo. Exato. Então, assim, mas num certo ponto, eu entendo que quando eu não vacino meu filho, eu estou colocando ele em risco, porque já está comprovado cientificamente que é a vacina, ponto. Mas eu não ponho só o meu filho em risco, porque o meu filho vai para a escola e, de repente, como portador, né, do vírus, ele contamina o coleguinha.
E aí é que surge a epidemia, aí é que a coisa alastra. Então não é só uma questão do cuidado com a minha família, é uma questão social, é por isso que as mídias estão noticiando. É por isso que alguns estados estão colocando a coisa como obrigação, porque na escola, é garantir a vida social. Na escola da minha filha apareceu um caso de H1N1. Minha filha tem 3 anos na escola e foi Deus nos acuda. Pai tirando criança do colégio, isso, aquilo. E estava entrando a vacinação contra isso. Na verdade, a vacinação, ela entrou muito tardia. E assim, eu moro no Recreio. No Recreio tem diversos casos de H1N1. Minha filha foi vacinada depois que esse caso surgiu. Então, a gente correu, levou ela para o posto de saúde, tirou ela da escola por 1 semana. Agora, minha filha teve 2 dias direto de febre. Eu fui parar no hospital com a minha filha. Minha esposa, obviamente, surta, porque a mulher pensa logo, tá com H1N1. Então, foi, não tá nada, fica. Aí todo mundo acha que é viral porque tomou a vacina e começa uma série de especulação. Por que eu tô dando esse exemplo? Porque, infelizmente, isso passa pela política pública. Ano passado, teve a campanha da vacinação da febre amarela. Eu fui vacinado, minha casa toda foi vacinada. Mas o que essa política pública, me perdoe, corrupta, faz? Ela dilui uma dose que deveria ser única. Então ela quebra uma ação. Então, ao meu ver, eu acho que o problema hoje no Brasil, quando a gente fala de Alemanha, a gente não está falando de Brasil. Então, é uma coisa que funciona. No Brasil, o medo das pessoas em vacinar não funcionar. É exatamente essa diluição de vacina, esse acordo que tem com laboratórios, é uma série de circunstâncias que as pessoas ficam com medo. No entanto, nós não temos o direito de ter medo. Deixa eu entender, pastor. O senhor está dizendo que o que falta é a credibilidade. Isso aí. Quer dizer, a ausência da credibilidade nas coisas básicas promove a dúvida nas coisas sólidas. Aí nós temos a favor da credibilidade esses institutos extraordinários. Você tem uma Fiocruz, cara, que faz um trabalho primoroso, reconhecido. Você tem grandes universidades com as suas pesquisas, com os médicos ali, um trabalho independente, sem a influência de laboratório A, B ou C, que tem uma questão econômica. Então a gente está numa realidade, quer dizer, vocês 4 que estão aqui, embora sejam muito jovens, com exceção do Fábio, do Felipe e do Luciano. Obrigada. Vocês quatro são muito jovens, com exceção de vocês 3, claro. Entendeu? Você entendeu? Vocês entenderam. Bom, enfim, quando você tem isso, você diz assim, cara, todo mundo aqui foi vacinado. Vocês foram lá pro posto de saúde ou pro cara da vacinação particular, que aqui no Rio tem um monte, entendeu? E tomou vacina e ficou com aquela marquinha no braço e todo mundo. Aí passou, tem uma carteirinha onde você vê quem foi vacinado, quando é que tem a próxima e tal, não sei o quê. Você tem essas coisas declaradas. E chega uma fase que passou. É até aquela fase, depois você não precisa mais, depois só numa campanha. Febre amarela, uma viagem para um lugar XYZ, uma necessidade, tem um acompanhamento, surge alguma coisa nova. O que não pode é o outro lado, é aquela pessoa hipocondríaca, né? Ela procura para tudo um remédio o tempo inteiro, mas também não pode que não é tão alternativo. São os extremos. Não tem nada, aqui não vai ter nada, ou então pela fé. Entendeu? Eu não tomo vacina que eu oro. Vai orar bastante, irmão. O Luciano definiu aqui a origem do problema. Eu sinceramente, eu não sei identificar. Mas eu estava consultando aqui a internet, a revolta da vacina em 1904, né, quando o Oswaldo Cruz instituiu a obrigação da vacina. Então, a gente percebe que existe no âmbito cultural, no senso comum, que volta e meia alguém fica com essa ideia da conspiração mesmo. Volta e meia surge. Qual é a origem disso? Mas eu fiquei com a dúvida. Eu quero saber qual foi o seu posicionamento nessa época. Se você revoltou ou vacinou. A gente não tava jogando bola de gude junto não, tá? Eu acho que naquela época a gente não pensava, JR, nisso, né? Mas JR... Vacinaram a gente, JR, lá. Mas esse movimento anti-vacina hoje que existe, não é nem tanto porque uma questão da liberdade do indivíduo, porque eu não quero que o Estado me obrigue a fazer. É muito por causa de um estudo
de uma pesquisa que foi, como eu disse, desacreditada pela comunidade médica, mas que disse que poderia causar autismo nas crianças. Deixa eu dar os dados Só aqui. que isso não é verdade. Aí o pessoal fala, opa, é isso mesmo. Aí fica. Escuta a história pela metade. Querendo Isso colocar, foi- Vai matar todo Em mundo. 1998, uma pesquisa publicada pela revista científica Lancet, o britânico Andrew Wakefield, ele disse que a vacina triplex, a sarampo, cachumba e rubéola desencadearia o autismo. Desse artigo surge essa história toda. E em resposta a esse artigo, vários outros estudos foram feitos. Então, o que nós temos aqui é uma fala de um ministro da saúde da Alemanha. Na Alemanha, eles têm um problema que para nós seria um sonho. É, verdade. Os problemas da Alemanha são sonhos para nós. Nós temos muitos outros problemas antes da vacinação. Um ouvinte dá uma palavra clara aqui, que eu achei importante. Acho que antes de criar lei no Brasil, o governo deveria fornecer vacina de forma regular na rede pública. Sim. E esta é uma obrigação do governo. Ao governo cabe trazer esse tipo de vacinação de forma regular, bem amparada, bem organizada e disponível para todos. Porque quando começa a faltar na rede pública, você pode ver que tem em outros lugares. Tem na particular. Agora vamos lá. Na rede pública, eles têm sai mais. Como é que fala quando sai mais assim? Tem uma rotatividade. Então é o seguinte, às vezes numa outra área que não fica armazenado lá. Na pública, o negócio sai, ou seja, você tem a chance de ter uma coisa mais organizada e mais estruturada. A forma onde eles estão, os lugares onde eles estão, tudo isso ajuda muito. Então é muito importante o cuidado. Claro que a decisão é de cada pai. Sim, eu vou além. Eu acredito que o governo deveria fornecer outros tipos de vacinação que a gente só encontra hoje em dia para os filhos na rede particular. Né? Recentemente, o ano passado, teve um surto de meningite e só tinha disponível 2 tipos na rede pública. E eu tive que arcar, é um valor custo alto, mas graças a Deus a gente tem condição disso na particular. Então, quer dizer, o que não tem uma condição ali, fica ali exposto a isso. E era uma época em que, pelo menos, né, aqui no Rio de Janeiro, estava tendo vários casos dessa doença. Então, fica o alerta aí também. Só colocando aqui também algumas coisas. Primeiro, esse estudo, mais uma vez, ele foi desacreditado pela comunidade médica, esse de 1998, para nenhum ouvinte achar que, tipo assim, caramba, é verdade isso. Não é verdade esse ponto. As duas discussões também. Sim, o fato do Estado dever ser obrigado a prover a vacina não quer dizer também que ele não deva, em paralelo, obrigar os pais a vacinar os seus filhos. Eu sou a favor dos dois, nesses casos aqui. Só deixar isso claro. Muito bem, agora o ouvinte faz uma pergunta, eu repasso para o reverendo Felipe. Isso só pode ser obra dos Illuminatis? Está perguntando aqui o ouvinte. Deve ser. Entendi a pilha. Não, daqui, ó. Só procurar aqui, olha. Pode não, aqui. porque tem sempre alguém que fala isso, que a vacina, não sei que obra dos Illuminati para causar isso, para controlar o cérebro da população. Marcela, não tem que fazer um debate sobre esse assunto. Chama o Felipe para estar aqui. Ele vai fazer uma introdução. Aí a pessoa vai achar que eu faço parte dos Illuminati, é isso, Jafé? O pessoal sabe que é zoeira. O pessoal sabe eu já que é tô zoeira. acreditando. O pessoal sabe que é zoeira. Mas vocês já viram que várias coisas que acontecem, a pessoa diz, isso é do Illuminati e tal. E é uma questão que tá aí. Eu acho que a gente tem que discutir esse tema, porque tem muita gente que está atribuindo isso, aquilo outro a esse tipo de estrutura. Muito bem, vamos agradecer aqui aos nossos queridos ouvintes que fazem aniversário. São os pastores que nós recebemos aqui as mensagens das ovelhas. Tem igreja também, Marcela? Hoje não tem igreja, mas tem os pastores e uma esposa de pastor. Vamos lá, então. Pastor Miguel Francisco da Silva, da Assembleia de Deus em Cabuçu. Também aniversário do pastor Geraldo Basílio, da Assembleia de Deus Tempo de Conquista. Do pastor Pedro Paulo, do Ministério Pão da Vida, lá em Duque de Caxias. Da pastora Cristiane Paula, do Ministério Resgatar de Jardim Vila Nova, também em Duque de Caxias. Do pastor Erli Matias, da Igreja Pentecostal Jesus Cristo é o Caminho, a Verdade e a Vida. Do pastor Antônio Carlos de Jesus Silva, da Primeira Igreja Batista de Vila Kennedy. Também aniversário
da pastora Jéssica, da Igreja aos Pés da Cruz e Mesquita, e do pastor Paulo César Brito, da Igreja Missionária Evangélica Maranata da Tijuca. Uma música do Paulo César Brito, vai lá. Meu nome é Bartimeu. Não, canta um pedacinho. Claro, um pedacinho. Não, Marcela, claro. Só citar. Meu pastor vai me excluir. Não, como ele é meu que eu pastor começo? Eu presidente, canto. você Como vai é que eu me arrumar. começo? Meu nome é Bartimeu. Aí, ó. Tá, meu nome é Bartimeu. Continua, Marcelo. Não, meu pastor não merece isso não, Tati. Não, ele toca piano, canta. Ele dança também? Não, a pastora Não. Claudete deve pedir. Tô perguntando só. Já passou da época. Muito bom. E aniversário da Darlúcia Xavier, que é a esposa do pastor Arquias, da Assembleia de Deus em São Gonçalo. Muita gente boa. Obrigado pelo carinho, queridos ouvintes, e continue assim honrando seus pastores, seus líderes. Isso faz muito bem para toda a igreja. Pastor Fábio Nunes, obrigado, meu irmãozão. Forte abraço. Eu que agradeço mais uma vez por poder estar aqui participando de forma tão descontraída e ao mesmo tempo séria e profunda desse tema. Um abraço aí que eu quero mandar para a Primeira Igreja Batista em Agostinho Porto e mandar um abraço para Márcia, para o Lucas e para o Gabriel, que estão lá nos assistindo nesse momento. Maravilha, muito obrigado. Eveline, Deus te abençoe. Foi um prazer estar aqui, JR. Eu quero mandar um beijo especial para Priscila Correia, lá de Petrópolis, que está ligadinha no debate, para minha mãe, que também está ouvindo, para o meu esposo e para os meus filhos, o Aaron e a Sofia. Um beijo, mamãe ama vocês. Traz a mãe aí um dia aí para conhecer aqui o nosso estúdio. Pastor Luciano Regis, obrigado, um abraço. Prazer, Jota, tá aqui mais uma vez, mandar um abraço pra minha família e convocar a galera da Adjacência lá pra estar clamando pela família hoje conosco às 20 horas. Reverendo Felipe Teres, obrigado, um abraço. Obrigado, JR. Um beijão aqui pra Igreja Preteriana Raízes e pra minha esposa Rafaela e os meus 2 filhos, João e Arthur. Maravilha, muito obrigado a você, ouvinte amado, com a gente no programa de hoje, que Deus continue a te abençoar grandemente, a você que nos acompanha também no Facebook. Hoje ficamos direto aqui, era só live de abertura, o objetivo era esse, num plano original era esse, mas Deus faz tudo perfeito e nós damos sempre graças e glórias ao nosso Deus. Nós vamos orar pelos motivos apresentados, temos orado todos os dias pela cura dos enfermos, consolo aos corações enlutados e vamos orar por você. Pastor Luciano. Senhor, meu Deus e Pai, graças te damos por mais um dia em tua presença. Queremos te apresentar essas questões que foram debatidas hoje aqui. Que o Senhor nos ajude a encarar a verdade, a nos tornar cada dia mais homens e mulheres melhores na tua presença. Toma aqueles que estão enlutados nessa hora, que passam por uma enfermidade, seja ela qual for. Ó Pai, toma conta da família, abençoa, toma conta desse estado. Queremos te apresentar também, juntamente nesse tempo, os pastores que comemoram aniversário no dia de hoje. Pastor Miguel, pastor Geraldo, pastor Pedro Paulo, pastora Cristiane, pastor Erli Matias, Senhor, pastor Antônio Carlos, pastora Jéssica, pastor Paulo César, as esposas, Pai. Oh Deus, Darlúcia Xavier, em nome de Jesus, que o Senhor possa agir de maneira poderosa na vida desses irmãos, dessas igrejas, Pai, dessas famílias. Concede o desejo do coração dos teus filhos, abençoa grandemente, dando saúde, paz, prosperidade, crescimento. Abençoe grandemente, Pai. Toma em nome de Jesus todos os ouvintes da rádio. Nós clamamos por tua bênção, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.